Sabe, todo computador fala uma linguagem fundamental. E não é Python, Java ou C++, é a lógica. Antes mesmo da primeira linha de código ser escrita, são as regras do raciocínio que definem absolutamente tudo. Então, vamos juntos desmontar essa linguagem, peça por peça, para entender como o pensamento humano se transforma em instruções que uma máquina pode executar. E aí, já de cara fica a grande pergunta, né? Como é que uma ideia, algo abstrato que está na nossa mente, vira um aplicativo, algo que funciona no celular? Qual é exatamente a ponte que liga um pensamento bem estruturado ao processador de um computador? A resposta é: essa ponte é construída com as ferramentas da lógica formal. Para entender isso, nosso caminho tem 4 paradas. Primeiro, a gente vai olhar para o alicerce de tudo, a base do raciocínio. Depois, vamos conhecer a peça fundamental, o átomo desse universo, a proposição. Em seguida, vamos ver as 2 leis que governam tudo. E, por fim, vamos montar nosso primeiro argumento lógico, um argumento válido. Beleza, primeiro ponto, o alicerce. Muita gente acha que programar é só aprender a sintaxe de uma linguagem. Mas a verdade é que, muito antes disso, tem algo mais profundo, que é aprender a pensar. Porque a lógica, no fundo, é o verdadeiro sistema operacional de qualquer computador. E o que é lógica, afinal? Bem, de forma bem direta, é o conjunto de ferramentas que a gente usa para organizar o pensamento de um jeito que não deixe espaço para ambiguidade. Não é uma coisa abstrata, filosófica, é um método para construir um raciocínio que seja à prova de falhas. E sem isso, simplesmente não existe algoritmo, não existe software que funcione direito. Certo, se a lógica é a matéria-prima de tudo que a gente está falando, a proposição é o seu átomo. É a menor unidade possível, a pecinha de Lego fundamental com a qual a gente vai construir qualquer raciocínio, não importa o quão complexo ele seja. E a definição aqui é bem precisa, cirúrgica até. Uma proposição é qualquer frase, qualquer declaração que só pode ter um de 2 valores. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. E ponto final. No mundo da lógica, não existe meio termo, não existe um talvez. É um universo binário, preto no branco. E o jeito mais fácil de entender isso é com exemplos do que é e do que não é uma proposição. Olha só. 2 mais 2 igual a 4. Isso é uma proposição? Com certeza. E ela é verdadeira. Agora, o Brasil fica na Europa. Também é uma proposição, só que falsa. O ponto-chave é que as 2 podem ser julgadas. Agora, e uma ordem tipo fecha a porta? Não dá para dizer se isso é verdadeiro ou falso, certo? Ou uma pergunta: qual o seu nome? Mesma coisa. Por isso, ordens, perguntas e exclamações ficam de fora desse jogo. E aqui que a gente vê a conexão direta com o código. Qualquer expressão como idade maior ou igual a 18 dentro de um if, por exemplo, é, na sua essência, uma proposição. O computador não faz nada além de avaliar essa afirmação, chegar a um resultado verdadeiro ou falso, e essa única resposta é o que vai determinar todo o fluxo do programa. É a base da tomada de decisão em qualquer sistema. Muito bem. Se as proposições são os nossos átomos, agora a gente precisa das leis que governam o comportamento deles. Pense nelas como as leis da física do nosso universo lógico. São 2 regras que não podem ser quebradas. A primeira regra é tão fundamental que parece óbvia. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. A afirmação "o servidor está online" não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. É simples, mas é essa certeza que garante a coerência dos sistemas que a gente constrói. Essa notação pode parecer um pouco intimidadora, mas a ideia por trás é bem simples. Ela só está formalizando o que a gente acabou de dizer. É impossível que uma proposição P e a sua negação não P sejam verdadeiras ao mesmo tempo. É a matemática garantindo o bom senso. A segunda regra fundamental vem para fechar o sistema. Ela diz que não existe uma terceira via. Toda e qualquer proposição tem que ser ou verdadeira ou falsa. Não tem espaço para não sei, para depende. Qualquer zona cinzenta é eliminada, e é por isso que se chama princípio do terceiro excluído. E, de novo, a notação formaliza isso de um jeito bem elegante. P ou não P. O que isso quer dizer? Que para qualquer afirmação que a gente faça, ou ela é verdadeira, ou a negação dela é verdadeira. Uma das 2 pontas sempre vai prevalecer, garantindo que o sistema lógico sempre chegue a uma resposta. Ok, mas por que se preocupar tanto com essas regras? Porque são elas que fazem um computador ser um computador. O princípio da não contradição garante que o sistema seja coerente, e o do terceiro excluído garante que ele seja determinístico, ou seja, que ele sempre vai chegar a uma conclusão clara. Sem essas 2 garantias, a computação seria puro caos.
Seria imprevisível. Perfeito. Já temos os nossos átomos, que são as proposições, e já temos as leis que regem o comportamento deles. O próximo passo agora é usar tudo isso para construir nossa primeira estrutura de raciocínio, um argumento que seja válido. O primeiro passo para construir qualquer coisa é combinar as peças, certo? A gente pode pegar proposições simples, como está chovendo, e conectar com outras, como está frio. Usando um conectivo, como o e, a gente cria uma proposição composta, uma ideia mais completa. Está chovendo e está frio. E é usando essas proposições compostas que a gente monta um argumento. Olha esse exemplo clássico aqui. A gente tem duas afirmações iniciais, que são as premissas, e uma terceira que é a conclusão. O fascinante é o seguinte: se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente tem que ser verdadeira. É como uma máquina de gerar certezas. Vamos desmontar a mecânica disso aqui. A primeira premissa é uma regra do tipo se, então. Se P acontecer, então Q vai acontecer. A segunda premissa é uma confirmação. Olha, P de fato aconteceu. A partir daí, a conclusão é inevitável, é uma consequência lógica, portanto, Q também aconteceu. Esse padrão, que é infalível, tem um nome: modus ponens. E agora, a grande revelação. Onde a gente vê isso o tempo todo? No código. Toda santa vez que um programa executa um comando if, ele está usando o modus ponens. A premissa 1 é a própria estrutura do if. Se a condição for verdadeira, então faça isso. A premissa 2 é a verificação do computador. Opa, a condição é mesmo verdadeira. E a conclusão? É o bloco de código que ele executa logo em seguida. Não é parecido, não é uma analogia. É exatamente a mesma estrutura lógica em ação. No fim das contas, a grande lição é esta: lógica não é só uma teoria de um livro, é a planta baixa da computação. É o esqueleto invisível que sustenta cada decisão, cada loop, cada mísera instrução que um processador executa. Aprender a programar é, antes de mais nada, aprender a pensar com esse nível de clareza. Bom, a gente já entendeu quais são os blocos de construção: a proposição, as duas leis fundamentais e a primeira estrutura de argumento. A pergunta que fica agora é: como a gente pode usar isso para testar a validade de raciocínios muito mais complexos, de um jeito sistemático e que seja totalmente à prova de erros? A resposta para isso nos leva direto para o nosso próximo passo: o incrível mundo das tabelas verdade.